Em nosso estudo de hoje, a lição 40 do livro Encontro Marcado tem por título Incompreensão. Referimos-nos comumente à incompreensão qual se fosse uma praga inextirpável da nossa plantação afetiva. E deixamos que ela cresça, isolando-nos daqueles com quem fomos chamados a conviver. Quantas vezes percorremos largos trechos da existência ao modo de viajores abandonados, alegando-a como sendo motivo da solidão que nos suplicia. No entanto, se revisarmos o íntimo da alma, aí surpreenderemos a lógica e a justiça, induzindo-nos ao reexame de todos os problemas dessa natureza, ainda mesmo os mais intrincados, sobretudo se já aceitamos Jesus por mestre. Perceberemos de imediato o apelo da vida a que assumamos nosso lugar no quadro das obrigações que a fraternidade nos traça o caminho, compreendendo por fim que os outros não nos compreendem e permitindo que a incompreensão nos alcance, nós podemos compreendê-los, iniciando a jornada de esforço para o reencontro da harmonia entre nós. Para isso é necessário que o nosso espírito se deixe comandar pelo amor, cabendo-nos aproveitar todas as circunstâncias para levar aos companheiros, vitimados pela tentação do desacordo, as nossas melhores demonstrações de simpatia e cooperação, embora sem violentar condições e situações. Esqueçamos quaisquer justificativas para ressentimentos e promovamos todos os reajustes possíveis entre nós e os outros, a fim de que a nossa estrada se enriqueça de mais amplo serviço e de mais sólido entendimento. Se Jesus tomasse em conta as incompreensões da humanidade, as nações do planeta não estariam ainda hoje muito longe dos princípios de violência que rege a selva. E toda vez que a incompreensão nos ameaça o trabalho, recordemos que se Ele, o Mestre e o Senhor, nos exortou a amar os próprios inimigos, de certo espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os nossos amigos cada vez mais. A incompreensão aqui na Terra, ela ainda é fruto da parcela generosa que todos nós trazemos de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Porque a vaidade, o orgulho e o egoísmo, ela faz com que a gente só aceite a coisa se for do meu jeito, e eu só queira trabalhar com pessoas que pensem mais ou menos iguais a mim. Se a pessoa está tendo um pensamento completamente diferente, está indo por outra linha, ele que vai procurar outro lugar, mas trabalhar comigo ele não vai conseguir trabalhar. E tem as justificativas? Tem. A gente vai ver principalmente nas grandes empreitadas do comércio, dos negócios. É bom que às vezes as pessoas estejam alinhadas nos objetivos para que a gente não entre em desastres financeiros. Tudo bem. Mas quando se trata do lado religioso, a gente vai começar a perceber que o grande desafio nosso é você aprender, em primeiro lugar, a tolerar. A primeira etapa é tolerar aqueles que são diferentes da gente. Em segundo lugar, depois que eu aprendi a tolerar, é tentar compreender qual é a linha de raciocínio, qual é a maneira como essa pessoa vive. E em terceiro lugar, tentar até de alguma maneira ajudar, fazendo um trabalho meio de adaptação, para que não tenha um choque muito grande, mas fazendo um trabalho que vai fazer com que a gente desenvolva uma coisa chamada empatia. Porque a empatia, quando a gente pega o dicionário para ver o significado, é a capacidade de você se colocar no lugar das pessoas. E para se colocar no lugar de alguém, você tem que imaginar mesmo, é um trabalho que é interessante, mexe até com a nossa criatividade. Porque eu tenho que me imaginar nascendo, né, naquela raça, naquele sexo, naquela família, filho de pai e de mãe diferente, procurando ver como é que é a personalidade, como é que é o perfil psicológico do pai e da mãe, para saber mais ou menos qual foi o tipo de criação que ele teve, né? E também o que ele traz, a pessoa traz consigo, que é fruto de atavismo mesmo, fruto do que ele vem trazendo aí de várias experiências que ele teve anteriores. Quando a gente começa a fazer isso, só pelo fato de a gente estar aqui traçando algumas linhas de conduta, a gente já começa a se tornar um ser humano mais compreensivo com as coisas. Essa é que é a realidade. E mais uma vez a gente vai estar sempre trazendo aqui no coração uma frase que a gente lia na parede lá do Centro Espírita Leon Denis, atrás do
do presidente, lá do fundador, que era o seu Altivo Panfiro. O que a gente precisa e muito é aprender a conviver com os diferentes. Vou parafrasear o Evangelho, quando Jesus fala assim: se você amar somente os seus amigos, não está fazendo mais do que os fariseus e os escribas já fazem. Você tem que amar o inimigo também. Então a gente vai parafrasear, falar: você lidar com pessoas que pensam, que têm afinidade com você, você não está fazendo mais do que qualquer um faz aqui no planeta. A ideia é quando você tem realmente incompreensões. As incompreensões, elas vão aparecer, e dentro dessas incompreensões a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, a gente vai procurar sim, dentro da cordialidade, explicar por que a gente está tomando essa ou aquela decisão, pedindo algumas vezes de maneira até humilde, né, que se respeite a decisão, né, da tentativa que está sendo dada de tomar um determinado caminho, e até tendo também a humildade de reconhecer que vai ter momentos que a gente vai estar errado mesmo. A gente fica às vezes insistindo por um determinado caminho, mas a pessoa que está na faixa de incompreensão com relação a gente, ela está tendo uma visão mais interessante, e a gente que está fechado no nosso ponto de vista. Quando a gente começa a aprender que dos debates surgem as grandes ideias, a gente vai perder o medo, ou vai ficar menos melindrado quando a gente for confrontado em nossas ideias. E essa também é uma fase bastante interessante. É muito legal, a gente percebe, por exemplo, quando a gente está dando o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma pessoa que está participando do curso, ela fala de maneira explícita, aberta: eu não concordo com isso. Ela não usou meias palavras, não. Ela vai direto, é aquele choque: eu não concordo. E aí você para e pergunta: mas você não concorda por quê? E a pessoa começa a explicar o ponto de vista dela, e você procura no primeiro momento ver, será que o que está acontecendo? Então, quando isso acontece, por exemplo, o primeiro ponto que eu vou é Jesus. Está no Evangelho de Jesus, eu vou levar o Evangelho para que ela reveja o ponto de vista dela. Segundo lugar, Kardec. Está em Kardec? Tá. Não está em Jesus nem em Kardec. Está em alguma das obras subsidiárias? Normalmente eu uso muitas obras de André Luiz de Emmanuel e também as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda. Joana de Ângeles, eu confesso que a gente não tem muito contato com as obras da Joana de Ângeles, não. Algumas vezes, alguma outra coisa. Mas se não for, a pessoa pode estar certa, a pessoa pode estar correta. Então, dessas incompreensões vai nascer sempre ideias novas, ou pelo menos você vai ter que se dar o trabalho de pesquisar para poder ficar com aquela posição nova ou não. E fazendo essa pesquisa a gente aprende. A gente vai lembrar que o Espírito de Verdade falava para a gente: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento: amai-vos. Em segundo lugar, instruí-vos. A gente teve recentemente uma coisa interessante dentro desse campo da incompreensão, acho que dá tempo de falar, né? Uma pessoa que ela falou assim: não, mas Jesus sabe de tudo, Jesus pode tudo. E quis dizer que os espíritos que estão trabalhando do outro lado da vida, que eles também poderiam, eles têm uma capacidade muito grande. E eu comecei falando assim: olha, vamos lá, em primeiro lugar, eu concordo com você que Jesus é o guia e modelo, é o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. Aí peguei o livro da Gênesis, quando vai falar de Jesus, falei: mas olha só, Jesus é um espírito também, criado por Deus, e ele só vai fazer o que Deus permitir. Você vê que o tempo todo, até quando ele estava encarnado aqui, ele está o tempo todo seguindo as orientações do Pai que está no céu. Então falei para, em primeiro lugar, não tirando qualquer crédito, né, mérito do Cristo, mas só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Jesus é o Filho que está aqui cumprindo a missão para ele. Diminuir de alguma maneira? Não. Em segundo lugar, olha, os espíritos como o Dr. Herman, como Baltazar, eles não podem tudo igual você está pensando, não, tá? E peguei um capítulo do livro Missionários da Luz, em que os espíritos dizem que eles fazem sindicância. Eles, vamos lá, eu quero ajudar fulano. Então eles vão no plano espiritual mesmo, igual você faz o trabalho de detetive de polícia, inspetor de polícia. Você conhece aquele espírito, você vai, né, até chegar no espírito que está para ser atendido.
Então, de momentos de incompreensão surgem debates, surgem coisas interessantes para a gente aprender, que a gente possa estar aberto para isso e aberto para aprender a respeitar as pessoas que são diferentes da gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.